Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada que sonhamos ou imaginamos se compara a tudo que Deus tem reservado para nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Desde criança, nós gostamos de imaginar o que nós vamos ser quando nós crescermos. E dentro de nós, cada pessoa idealiza uma profissão. Aquilo que ela admira, aquilo que ela acha bonito, aquilo que ela acredita que no futuro seja o melhor que ela possa viver. Mas, às vezes a vida ela vai acontecendo e as oportunidades elas não aparecem. Nem sempre nós temos feito aquilo que nós gostaríamos. Talvez nós não estudamos, não nos capacitamos. E assim, se a gente tivesse um currículo para entregar para o mundo, não teria muitas coisas a se dizer. Talvez uma pessoa com vontade de trabalhar, mas com pouca experiência, segundo os padrões do mundo. Mas ainda que nós pudéssemos realizar tudo aquilo que nós gostaríamos, nem isso garante que tudo seria um mar de rosa, que nós não iríamos passar necessidade, que não existiriam dificuldades. Não é uma questão se eu sou treinado ou não, se eu fiz faculdade ou não, se eu me formei ou não. As oportunidades quem cria sempre é o Senhor. Nem sempre as pessoas mais capazes têm onde trabalhar, têm o que comer. Nem sempre aquele que fez faculdade está atuando na área que ele gostaria de atuar, ou é remunerado da forma que ele imaginou que seria. Não tem uma ligação, não existe uma garantia, nenhuma. Então os nossos sonhos, no final, eles servem como base, mas ela é uma base muito pesada, porque quando os nossos sonhos não se realizam, nós acabamos nos frustrando, procurando um culpado. E se torna pior ainda quando nós vemos os sonhos, entre aspas, ou os nossos desejos se realizando na vida de outras pessoas. E aí segue um estado de questionamento, de introspecção, de mudança. Mas será que isso também poderia garantir alguma coisa? Eu posso falar pela minha vida. Eu não cursei faculdade, mas nem por isso deixei de aprender aquilo que o Senhor, Ele queria que eu aprendesse. Então hoje eu desenvolvo programas de computador. E não é uma coisa que a gente aprende numa escola ou no nosso dia a dia. Só que a questão toda não é a gente saber, entre aspas, escrever a linguagem. É a mesma coisa, todo mundo no nosso país, eles falam português, falam a nossa língua. Mas quantas pessoas conseguiriam escrever um livro? Então a gente nota que não é só apenas saber falar, mas é o brilhantismo naquilo que faz, é a inspiração. E em todas essas coisas, se Deus não tiver, elas deixam de existir. Porque no princípio não existia nada disso. Quando a gente olha uma obra de Leonardo da Vinci, o que ele tinha para poder pintar obras tão belas? Quando a gente nota as pessoas que acabaram desenvolvendo muito da base das coisas que nós estudamos da escola, eles também não tinham nada. Então a gente percebe que Deus, ele faz o tudo através do nada. E que a sabedoria que ele dá é superior a qualquer conhecimento que um outro ser humano pode passar. Então não ache que a sua vida não é um sucesso porque você não cursou os cursos que acredita que deveria cursar. Porque as portas que tiverem que ser abertas para você, elas vão ser. E a capacitação, ela também vai chegar no momento oportuno. Não sou eu que escolho o que eu vou ser. Deus, ele já escolheu desde o princípio. Só que nós precisamos confiar em tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração e o direcionamento que Ele dá. Se a gente vai lá em Provérbios 3,
versículos 5 a 8. A palavra do Senhor, ela diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então esse é um Provérbios de Salomão, e ele está nos ensinando como nós devemos nos relacionar com as coisas. Se a gente pegar os primeiros capítulos, ele fala muito sobre a sabedoria, e hoje nós sabemos que sabedoria é a capacidade que nós temos de entender o mundo através da palavra de Deus. Então é isso que o Senhor nos ensina na Bíblia, a entender a razão de todas as coisas e de todos os acontecimentos. Confie no Senhor de todo o coração. E o que seria confiar no Senhor? Quem confia não questiona, quem confia não pergunta por quê, não pergunta para quê, quem confia apenas segue. E como eu sei se a minha confiança está no Senhor de todo o coração? É fácil. Aonde está a sua esperança? Traduzir melhor. Existe algum acontecimento na sua vida que você está esperando e acha que se isso acontecer, tudo vai mudar? Se você crê que algo deste mundo pode mudar a tua vida, você não confia de todo o coração no Senhor. Porque a confiança é justamente isso. Eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei porquê, eu não sei nada. Eu sei que o que acontecer comigo não vai ser por mérito meu, mas vai ser graças a Deus. Não vai ser pela minha capacitação, mas vai ser pela inspiração do Espírito Santo, porque Deus capacita aqueles que Ele chama. Então, se eu tenho fé tamanha a acreditar nessas palavras, Deus ele vai abrir as portas que sejam necessárias. E nós não estamos aqui para medir riquezas. Não. Nós estamos aqui para ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de paz, cheia de amor, cheia da presença de Deus. Eu estava pensando hoje, e parece que antigamente, quando eu comecei a acreditar no Senhor, eu tinha uma sensação mais forte de Deus. E parece que hoje aquela sensação, aquilo, não sei, parece que mudou. E aí Deus ele me disse uma coisa. Você sabe qual é a diferença de uma vida no derramamento no Espírito Santo, vivendo de derramamento, e uma vida cheia do Espírito Santo? Quem vive do derramamento do Espírito sente a presença de Deus apenas no derramamento, porque quando ele sai daquele lugar, o comportamento, as preocupações, a rotina e a falta de sabedoria removem o Espírito Santo. Então é claro, é nítido que existe um momento onde eu sou saciado e a maior parte do tempo eu passo em fome. Essa é a vida com derramamento. E uma vida cheia do Espírito Santo? Eu já não sinto mais fome, eu já não sinto mais dor. Aonde eu vou, Jesus está comigo. Então não fica tão perceptível a disruptura entre os estados. Eu prefiro assim, porque antes eu podia sentir Deus apenas em alguns momentos, e a maior parte do tempo ele ficava esquecido pelo caminho. Quando a gente confia de todo o coração, a gente primeiro pergunta para Deus e depois a gente tenta. Primeiro a gente pede para Deus abençoar e depois a gente faz. Nós pedimos para que Deus possa estar conosco, para que nós possamos realizar. E quando nós terminamos, nós agradecemos, porque nós reconhecemos que sem Deus aquilo não seria possível. Então, quando eu confio de Deus de todo o coração, o que acontece? Eu não me apoio na minha própria inteligência. Então eu não confio que eu vou conseguir fazer porque eu tenho conhecimento, mas eu acredito tudo que eu faço a Deus. Tudo que eu faço eu acredito a Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um CD de música. E esse CD foi como um sonho, como alguma coisa que eu tinha vontade de fazer.
Mas quando eu gravei o CD a primeira vez, nem em Deus eu acreditava. E eu também não tinha conhecimento para poder fazer um CD. Mas ainda assim eu o fiz. Graças a Deus. Mesmo não conhecendo ao Senhor, Deus ele já vinha trabalhando na minha vida. Deus ele já vinha moldando e mostrando, olha, se você confiar em mim, você vai fazer coisas que você não tem capacidade para fazer. Alguns podem olhar e falar, não tem nada demais. Não tem mesmo. É só uma pessoa que não entende música fazendo um CD. Nada além disso. Agora, quantos que não entendem que não fizeram CD nenhum? Quantas pessoas não têm curso superior e não tem nenhum livro escrito? Eu tenho. Eu tenho um CD gravado, eu tenho um livro escrito. Quantos que não são pastores, nem padres, nem teólogos e nem nada e pregam? Eu prego. Quantas pessoas que não teriam vocação para escrever frases a respeito da Bíblia e não escrevem? Eu escrevo. Então eu não faço aquilo que eu tenho vocação, porque eu me estudei ou porque eu me capacitei. Eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. E eu não digo que eu não consigo. Hoje talvez eu não consiga, mas eu sei que Deus ele vai fazer e vai permitir que tudo aquilo que Ele colocar dentro de mim como meta eu possa realizar. E olha que eu já fiz coisas que, se eu contar, vocês duvidariam. E um dia eu vou contar ainda. Um dia eu vou contar. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. É exatamente o que eu disse. Pensar no que Deus vai pensar. Então, antes de você tomar uma decisão que você sempre pensou no que os outros iriam pensar, o que será que os outros vão pensar se eu fizer isso? Pensa no que Deus vai pensar. Porque quando você faz isso, você sempre vai para o caminho certo. Enquanto você está preocupado com pessoas, você está preocupado só com o seu próprio interesse. E essas pessoas podem mudar o interesse e você é descartado no meio do caminho. Porque enquanto você obedece o que elas querem, você é a melhor pessoa do mundo. Mas o dia que você não fizer mais, você vai ser descartado pelo caminho. Porque o amor do mundo é assim. Não existe perdão. Ou é ódio ou é amor. Ou é tudo ou é nada. Por isso machuca tanto e decepciona tanto. Porque dentro de nós existe a vontade que o mundo seja como Deus, mas sem ter Deus. Que ele tenha as virtudes de Deus. Mas ele não vai ser. Não espera que o mundo seja justo aos seus olhos. Se você acha que alguém poderia fazer algo por você, que iria aliviar o teu sofrimento, ou que você iria sobrar mais dinheiro se a pessoa te ajudasse, ou se isso... Esquece. Você quer mudar as circunstâncias? Muda a tua relação com Deus. Para de esperar das pessoas, agora você entendeu. É a confiança no errado. É achar que a atitude de alguém podia ter mudado a tua vida. Quem muda a nossa vida é o Senhor e o relacionamento que nós temos com Ele. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Se você se acha melhor do que os outros, se você se acha mais capaz, tem mania de julgar as pessoas, porque esse não é bom. O que você tem para entregar, para mostrar que você é alguma coisa, a não ser os teus pensamentos e a tua ideia equivocada de si mesmo? Porque enquanto tem pessoas criticando, tem pessoas tentando fazer. Cara, tem vezes que eu ouço o áudio, nossa, falo um monte de palavra errada, mas um monte mesmo. Poderia parar, voltar e me preocupar, cara, não vou. Porque eu sei que esse caminho é muito longo para eu voltar e ficar consertando o mínimo. Nós temos que seguir e a nossa vida ela vai ser exatamente assim. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai ser divina. Se Deus estiver conosco, a nossa vida ela vai ser divina. Então eu tenho que ter temor pelo Senhor, eu tenho que ter respeito pelo Senhor. E eu tenho que fazer o certo, não o errado. Você sabe o que você gostaria que alguém fizesse por você. Você sabe o que é o certo, o que é o errado. Ninguém precisa te explicar. Você pode justificar, mas ninguém precisa te explicar. Então faz aquilo que Deus está dizendo. Faça o que é certo. Mesmo que no passado você tenha cometido diversos erros, faça o que é certo. Se você quiser mudar essa sua vida. E aqui nós vamos ver, para mim, que é o gran finale, chave de ouro, né? Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, a partir do instante que eu confio em Deus de todo o coração, que
que eu não espero das pessoas que elas sejam a minha salvação ou que elas aliviem a carga da minha vida, que eu lembro de Deus em tudo que eu fizer, que eu sigo o caminho que Deus me mostrar, que eu não fico me achando ou me sentindo, que eu tenho temor ao Senhor e por isso eu não faço mais o que é errado. O que vai acontecer? Todo esse comportamento vai ser uma cura e as minhas feridas elas vão sarar, os meus traumas eles vão deixar de existir e os meus sofrimentos eles serão aliviados. Então olha como é um processo de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Se você ama mais uma pessoa do que a Deus, você está vivendo esse processo de dor, de sofrimento, de não aceitação. Então nós precisamos romper as cadeias emocionais. Se for para a gente amar alguém, que seja Jesus Cristo e mais ninguém. Depois, se eu tiver que amar alguém, eu vou amar a mim mesmo. E depois eu vou amar o que estiver do meu lado. Mas nunca diferente dessa ordem. Nunca você pode achar que a tua vida não existe se você não tiver alguém. Se alguém não tiver com você, você vai morrer. Ai, porque é melhor assim. Ai, porque eu sou sozinho. Ai, eu acho que você nunca teve alguém, eu acho que você nunca amou, eu acho que você nunca teve nada das coisas que você acredita, porque é um bando de tolice. E eu tô falando pra você, faz do jeito que Deus fala, que tudo vai dar certo. Porque enquanto você acha que alguém precisa mudar, que não seja você mesmo, você tá perdido. Se a gente continua lendo a palavra lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, 10 e 12. A palavra do Senhor, ela diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Então Paulo, ele está escrevendo essa carta a Corinto, e ele sempre tenta trazer discernimentos espirituais sobre as coisas, e ele faz algo que eu gosto muito, que eu também faço, que é dizer algo e mostrar na palavra de Deus que aquele pensamento ou aquela ideia, ela é bíblica. Todas as frases que eu escrevo são inspiradas por Deus. Por quê? Porque elas são inspiradas na Bíblia. Então eu tenho a necessidade de que aquela frase ela não seja apenas uma frase bonita, ou que você olhe e diga, eu concordo com isso, mas que ela esteja baseada em versículos bíblicos. Não necessariamente transcrita da mesma forma, mas que o pensamento seja o mesmo de Deus. Porque isso mostra que eu não estou escrevendo a frase utilizando inteligência, mas sabedoria. E o que pode nos salvar é a sabedoria de Deus. Então Paulo está dizendo assim: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aquele que os ama. Então Paulo, a grossas palavras, ele está dizendo que os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Então, por mais que lá atrás eu tenha sonhado, eu tenha imaginado, eu tenha desejado, eu posso até ter me capacitado, eu entrei no curso e me matriculei e fiz, mas no fim não saiu do jeito que eu queria. Porque as coisas saem do jeito que Deus imaginou. E nós não temos capacidade, através da nossa inteligência, mas através da sabedoria sim, de compreender o que Deus faz. O que ninguém nunca viu, nem nunca ouviu. Então, quando você foi criar os teus planos, você pensou como? Eu jamais imaginaria que eu estaria pregando, também não imaginaria que eu teria escrito um livro, nem feito um CD, nem que eu ia escrever poesia, nem que eu ia trabalhar com informática, nem nada, não imaginava nada dessas coisas. Porque na nossa vida, muitas vezes a gente resume ao sonho a família, a encontrar alguém, a ter filhos, a dinheiro, a viagem, e é só. E nós vamos passar nessa vida como nada, como uma casa numa rua, como sendo um vizinho e nada. Uma pessoa que vive para dentro de si, que levanta para trabalhar e nada.
não sai de dentro de si por um instante, não ama ninguém, não faz nada. E a tua vida, ela precisa ter esse despertar, ela precisa ter esse desabrochar. Você precisa encontrar o Senhor para Ele te mostrar quem você é e qual a razão de você estar vivo. Você precisa encontrar o Senhor para que Ele possa aliviar todo o seu sofrimento e curar todas as tuas feridas. Toda vez que a gente tem pressa de garantir alguma coisa, eu vejo pessoas que se arrependem. Começou uma relação cedo demais, começou a fazer as coisas cedo demais. Tudo que é muito cedo não dá tempo de amadurecer. Se eu pego uma comida e tiro antes do tempo, ela não fica boa. Só que agora não adianta também ficar criando um espantalho na sala, porque quem vai resolver o teu problema não é o tempo e não é voltar lá atrás, é o Senhor. Então eu já sei que os planos de Deus, eles são maiores que o meu, que nada que eu pensei para minha vida vai acontecer do jeito que eu imaginei, vai ser do jeito que Deus quer. E Deus, ele já tem preparado alguma coisa para mim, então eu não preciso ficar preocupado, eu só preciso continuar confiando. E aqui está claro uma coisa: para aqueles que o amam. Então, se eu confio em Deus de todo o coração, é sinal que eu o amo. Só que não existe amor sem a presença de Deus, por quê? Porque Deus é amor. Então aqui você vê como que é um ciclo de todas essas coisas. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, com E maiúsculo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então quem nos revela todas as coisas é o Espírito Santo. Por que eu falo para a gente começar a ler a palavra de Deus e muitas vezes no começo você não vai entender e com o passar do tempo você começa a entender? Porque é o Espírito Santo que revela todas as coisas. Essas coisas muitas vezes elas estão escritas como parábolas. Se você tentar ler, você vai ver Deus falando de semente, mas Ele não está falando de semente. Ele está usando aquilo como uma comparação, como um exemplo. Então é só através do Espírito Santo que nós vamos compreender todos os planos de Deus e a razão de tudo que aconteceu na nossa vida. Tudo aquilo que nos machuca vai ser curado em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos incomodava não vai mais incomodar. Tudo aquilo que era sofrimento vai se transformar em alegria. Porque você vai tirar o peso da mentira da tua vida, o peso do engano, o peso de tudo aquilo que não participa mais de você e vai colocar a tua esperança em Deus. Não é porque você está numa relação que a tua relação ela vai ser feliz se o teu marido mudar, se você mudar de casa, se isso, se tivesse aquilo. Não tem jeito da gente ganhar esse jogo sem Deus, meu amor. Você desculpa. Desculpa eu te contar a verdade. Você me perdoa, mas nada disso vai acontecer. Você me desculpa. Eu vou ter que quebrar tuas expectativas. Se você não fizer do jeito que está escrito no provérbio de cima, você vai morrer tentando. E eu sei que você já tentou, já fracassou diversas vezes. E eu não queria mais que isso acontecesse com você. Você acha que Jesus se alegra vendo você tentar da forma errada? Ele dizendo, olha, se precisar eu tô aqui. E você simplesmente orgulhoso demais, orgulhosa demais, crendo nas coisas erradas, não vai dar certo assim. Não vai ser assim que as coisas elas vão funcionar ou que elas vão mudar. Então nós precisamos de Deus para entender todas as coisas, para que os segredos mais profundos eles possam ser revelados, para que aquilo que nós não temos capacidade possa ser realizado. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, espírito com E minúsculo. Então antes nós tínhamos esse espírito, hoje nós não temos mais. Mas o espírito mandado por Deus, então Deus mandou o espírito com E maiúsculo. D maiúsculo, Deus. D minúsculo, qualquer porcaria desse mundo que não é Deus. Espírito maiúsculo, Espírito Santo. Espírito minúsculo, qualquer porcaria de demônio que tem nesse mundo. Ou nós nos relacionamos com Jesus, ou nós não nos relacionamos com ninguém, porque o resto é tudo enganação. Se a tua vida ela não promove crescimento, se cada vez você está mais triste, abatida, sofrendo, é porque o que você tem acreditado não está certo, não está de acordo com a palavra. Mas, se nós recebemos um Espírito mandado por Deus, e qual a razão disso? Para que nós possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Então, quando nós estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos reconhecer a graça
a bênção, o valor, a oportunidade, o momento. Nós conseguimos ser gratos, felizes, satisfeitos. Não somos mais miseráveis, achamos que se nós perdemos essa oportunidade, não vai ter mais oportunidade nenhuma. Não temos mais aqueles sentimentos de esquecidos, de injustiçados, de abandonados, nem nada. Porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Nós sabemos que a tribulação passa, que o mar se acalma. Nós sabemos todas as coisas desse mundo. Só existe uma coisa que nós não sabemos fazer: viver sem Cristo. Se essa for a razão da tua vida, buscar Deus todos os dias, a tua vida está no caminho certo. Se você colocar à prática tudo aquilo que Jesus te ensina, a tua vida ela vai entrar num estágio que você nunca viveu, porque você vai poder viver a paz e o amor de forma plena. Porque quando é o Senhor que governa os nossos passos, é o amor que reina em nosso coração. Nada que sonhamos ou imaginamos se compara a tudo que Deus tem reservado, preparado para nós. Toma posse, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar entendimento, que você leia a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, que é a nossa alegria, que é Jesus conversando conosco, que é a nossa orientação, que é a base das nossas palavras, dos nossos sentimentos, de tudo. A palavra é aquilo que nos mantém vivo na escuridão desse mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.